noite, irmãs e irmãos da Igreja Metodista Central de Jundiaí, paz e bem. Quando o nosso pastor gentilmente me convidou para esta palavra de acolhida, imediatamente me lembrei do Salmo 122, no qual, em seu capítulo 1, em seu versículo 1, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade que nesses tempos de pandemia, a presença física à casa do Senhor tem sido prejudicada. Mas nós não podemos esquecer que igreja somos nós e que nós podemos não estar na igreja, mas a igreja está permanentemente em nós. Por isso que no preâmbulo de mais este culto de adoração, eu conclamo aos irmãos e irmãs a estarem conosco em comunhão, assistindo, absorvendo e se alimentando com as palavras, as mensagens, os hinos, as orações que virão a seguir. Deus os abençoe. Bom culto. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com seu amor e sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre,
meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Olá, a paz. Graças a paz. Nós queremos agradecer, né, pela oportunidade de podermos louvar ao Senhor com vocês e que essa canção encontre todo mundo bem e que a paz de Cristo possa inundar o coração de vocês. Com ela toda a minha gratidão, Senhor.
a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador. É teu amor que nos une aqui, em só Espírito adoramos a ti, em só Espírito adoramos a ti. Só rebanho, só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, louvado sejas de ti
Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que a boa mão do Senhor seja sobre nós nesse domingo. Domingo hoje alusivo ao Dia dos Professores, domingo hoje que, através da Escola Dominical, fizemos homenagem aos nossos professores, e fica aqui nossa palavra de gratidão a todos os professores deste país. Constrói não o futuro, mas já estão construindo o presente do nosso país. Que Deus abençoe a todos. Tivemos já um momento de acolhida com o nosso irmão Leandro. Ele tocou um hino que o nosso irmão José sempre o acompanhava neste hino, né? Que bondoso amigo é Cristo. E foi uma homenagem ao nosso irmão José, da qual sentimos profundamente a sua perda ao longo dessa semana. Rogamos a Deus que Deus possa consolar e confortar os familiares, os filhos, Madalena, o Alfredo, o Zezinho e todos os familiares, que a boa mão do Senhor seja sobre eles, né? Também um tempo de cuidado, que eles estão também com Covid. Creio que certamente Deus cuidará de todos eles. Que a boa mão do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, né? Depois tivemos acolhida pelo nosso irmão Júlio, lá de Itatiba, né? Nossa palavra de gratidão, nosso irmão Júlio, que acolheu o nosso pedido e respondeu prontamente. Que Deus abençoe de uma forma abundante os nossos queridos irmãos lá em Itatiba. Também tivemos já a participação do Conjunto Adorai de Carapicuíba, e nosso irmão Darlan, sua esposa também. Nossa palavra de gratidão pelo carinho com a nossa comunidade, com a igreja em Jundiaí, e que nos deram a honra de estar conosco participando desse culto. Mas agora quero convidá-lo, você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 13. Livro de Mateus, no seu capítulo 13, a partir do verso 24. A parábola do joio. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, a partir do verso 24, parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, Jesus, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que o separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Palavra de oração. Soberano Deus, querido amado Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer a Ti, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos favorece, de culto, louvor e adoração. Quero te agradecer por cada querido irmão e irmã que nos acolhe em sua casa, nos dá alegria de trazer uma boa nova do Evangelho. Então eu te peço humildemente, ó Pai, que aquilo que humanamente não consegui, que Teu Espírito Santo possa completar essa boa obra no coração, na vida e na mente daqueles que nos ouvem, ó Pai querido. Dá-nos discernimento, mas peço humildemente a Ti que diminua o homem e apareça tão somente Jesus Cristo. Que o Teu amor seja marcado através dessa palavra, que o Teu cuidado, que a Tua misericórdia e também a Sua exortação venha de encontro a nós, ó Pai querido, aos corações quebrantados, aos corações ensináveis. É no nome de Jesus, Teu amado Filho, Senhor e Salvador nosso, é que eu oro a Ti humildemente. Amém. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo tempos difíceis, né? Ainda estamos em confinamento, ainda estamos nesse tempo de estar em casa, e muito me preocupa, porque eu ouço me falar de muitas doenças da alma, né? Casais que se separaram, o índice de separação tem sido tão grande, síndrome do pânico, do medo, enfim. Eu confesso para os amados irmãos que fico na dúvida até onde fez bem, até onde fez mal. Ora a Deus que esse tempo passe, ora a Deus para que a gente possa, mais possível, estar junto com os nossos queridos. Porque igreja é missão. Missão e evangelização é estar com o outro, é chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, é estar presente na vida do outro em todos os sentidos.
E como um abraço faz uma diferença muito grande, né? Muito grande. Eu encontrei muitas pessoas na caminhada pastoral que ao longo da vida precisavam simplesmente de um abraço. E um abraço carinhoso, e aquelas pessoas se derretiam e choravam, caíam por terra, toda aquela braveza, aquela altivez caía por terra. Então, ora a Deus e peço a Deus que esse tempo passe o mais rápido possível, para que possamos estar juntos com os queridos. O processo, a finalidade da igreja, de ser igreja, é ter a comunhão com Deus e comunhão com o próximo. E nessa comunhão com o próximo, anunciar a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus Cristo. Esse é um ato de evangelização. Como evangelizar? Quero partilhar uma historinha. Jesus falava muito por parábolas, essa história também ela diz muito, né? Diz que numa pequena cidade, sempre quando eu conto essa história, eu me recordo da cidade de Cunha, porque é uma cidade muito pequena, né? Uma pequena cidade tinha um pastor e um motorista de táxi. E o pastor tinha lá o seu rebanho, a sua igreja. E o motorista de táxi, uma simples função, era um motorista de táxi. E era um péssimo motorista. Ruim demais, né? Mas veio a falecer os dois, tanto o pastor local, como também o motorista de táxi. E o motorista de táxi foi recebido por Jesus nos céus e recebeu o seu galardão e teve um espaço maravilhoso onde ele iria ficar, morar, uma casa maravilhosa. E logo em seguida chegou o pastor. E o pastor, vendo que o motorista de táxi ganhou aquela casa linda, maravilhosa, como uma mansão, ele diz: olha, nem tem ideia o que você tem preparado para mim. E Jesus, ao receber o pastor, né, ele falou: olha, você vai passar a sua eternidade naquele lugar, naquele espacinho, naquela casinha simples, um casebre simples, né? E o pastor ficou indignado com isso. O pastor falou: mano, Jesus, quantos anos eu preguei o teu evangelho? Quantos anos eu anunciei a boa nova, pregando o evangelho? Quantos anos que eu dediquei da minha vida para a igreja? E eu vou receber essa casinha simples, esse galardão simples, enquanto esse motorista de táxi da cidade, ela nunca sequer foi a um culto, a um templo, a uma igreja, nunca sequer deu uma oferta, nunca sequer fez nada, e tem essa casa maravilhosa. E haja visto que esse motorista era péssimo motorista. Todos que andavam com ele tremiam de medo, desesperado, porque ele trazia pânico às pessoas. Aí Jesus responde para ele: olha, Jesus calmamente olha para o pastor e diz: olha, pastor, enquanto você pregava, os membros da sua igreja dormiam. Enquanto o motorista de táxi dirigia, os seus passageiros oravam. Por quê? O motorista de táxi era tão ruim, que dava tanto medo, que os passageiros oravam a Deus para não morrer. Senhor, tem misericórdia. Então, o motorista de táxi converteu muito mais que o pastor, porque a mensagem do pastor não estava causando impacto, não estava atingindo as pessoas. Quando o pastor pregava, ele dormia. Eu espero que não aconteça isso na igreja de Jundiaí, né? O pastor está pregando e alguns estarem ali tirando cochilo. Já vi isso em algumas igrejas, né? Quando eu olho e vejo essas historinhas, eu olho para mim para saber se, de repente, nós estamos vivenciando tempos assim, né? Mas ficou bem claro, Jesus explicou muito claro para o pastor, né? Enquanto o motorista dirigia, o passageiro orava. Enquanto o pastor pregava, a igreja dormia. Evangelização é um ato profícuo de cada um, né? Cada um de nós podemos evangelizar os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas mulheres, os nossos vizinhos, todos aqueles que estão ao nosso redor. Evangelizar, trazer a boa nova. E quantos filhos nossos precisam ser evangelizados, né? Quantos maridos não precisam ser evangelizados? Quantas esposas não precisam ser evangelizadas? Quantos vizinhos, quantos parentes não precisam ser evangelizados? Mas, de repente, a gente está como pastor, né? Estamos falando, mas estamos causando sono sobre eles, porque não há impacto, não há mudança de vida, né? E o mais interessante nesse processo chamado igreja, a gente tem um cunho radical quando a gente vai fazer alguma avaliação, né? Somos radicais demais. Esse texto diz o seguinte: Jesus, ele falava para os discípulos através de parábolas. No entanto, que os discípulos não entenderam a parábola
E Jesus chama-o à parte e explica a parábola. E eu vou ler a explicação, porque ela é simples. Né? A Bíblia, por si mesma, ela já dá a explicação, né? Está lá no verso 36, no mesmo capítulo 13, diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele e seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola, duas coisas interessantes que eu vejo que Jesus ressalta. A primeira coisa que ele diz, né? O livro de Mateus, ele sempre reforça: ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. E outro detalhe, quando Jesus termina a explicação da parábola: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitos têm ouvido, escuta, mas não ouve, não consegue entender, né? Não consegue discernir. E Jesus discerne para eles. A parábola é muito simples, queridos irmãos, ela não é tão difícil de se compreender. Jesus chama os discípulos e conta a parábola do joio. Ele está dizendo que o campo é o mundo. E nesse mundo pelo qual nós vivemos, tem joio e tem trigo. Mas Jesus deixa muito bem claro que ele semeou o trigo. Mas enquanto os homens dormiam, Jesus deixa bem claro, veio o inimigo e plantou o joio. Há uma coisa muito interessante, eu não sei se você já teve a curiosidade de ver, a diferença entre joio e trigo. Não tem diferença. Eu já tive a oportunidade de uma plantação de trigo e ver o joio também. Você pode colocar o joio e o trigo ali, você não percebe a diferença. Eles crescem idênticos. A única diferença é na hora da colheita, porque o trigo dá fruto, o joio não dá. Mas eles são idênticos, desde que começa a germinar até uma determinada altura, eles são idênticos, não dá para você discernir. São muito parecidos. Então Jesus está falando que no mundo tem o joio. Ali ele está falando um pouquinho também sobre os fariseus, saduceus, que viviam por aparência. O fariseu diz: eu vou ao templo 4 vezes ao dia, oro quatro vezes ao dia, jejuo, dou o dízimo da lã, do cominho. Então o fariseu bate no peito e diz: eu faço isso, eu faço aquilo, e vai na praça pública com semblante de quem está abatido de tanto jejuar e orar, e ali ele já recebeu o próprio galardão. Jesus está falando que os joios são esse tipo de pessoas que vivem por aparência. E o trigo não, o trigo é aquele que com simplicidade ele consegue dar frutos. E como diz João Batista, frutos dignos de arrependimento. Frutos que geram vida, frutos que impactam, frutos esse que eu e você temos que dar para saciar a fome do próximo. O próximo, ele é saciado com frutos que nós produzimos, por isso nós somos convidados a dar frutos. É com frutos que vamos saciar a fome do próximo. É com fruto da árvore, da parreira, da oliveira, que sacia a fome dos homens. Então é com fruto. Nós somos comparados a uma árvore, temos que dar frutos para saciar a fome do nosso próximo. E Jesus deixa bem claro que o joio foi o inimigo que lançou ali. Foi o inimigo. Jesus não põe meias palavras. Foi o inimigo, né? E o verso 27, Senhor, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que vamos e arranquemos o joio? Aí que eu gostaria de chegar, né? Eles olham para Jesus: quer que a gente vá e arrancar o joio? Jesus diz: não arranque o joio não. Deixa o joio lá. Deixa o joio lá, não quero que arranque. Às vezes eu vejo dentro das nossas igrejas, quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, mas fulano só traz problema, tem que estipar, tem que... Não, nós não temos direito, autoridade de tirar ninguém da presença de Deus, ou de um espaço público, ou da igreja a qual participamos. Todos têm direito. Jesus está dizendo:
particularmente a mim, pastor, dizendo, olha, você não tem direito de tirar ninguém dentro da igreja. Isso não cabe a você. Isso cabe a mim, no tempo oportuno. E às vezes eu vejo, assim, eu converso com muitas pessoas, né? E às vezes na conversa eu falo, pastor, por que Jesus não vem já? Vai chegar o seu tempo. Mas a verdade é que nós temos essa índole, nós temos essa coisa intrínseca em nós de querer separar joio e trigo. Mas nós não temos condições, nós não temos habilidade, nós temos discernimentos, principalmente discernimento espiritual, para separar joio de trigo, porque são idênticos. Os filhos do reino é a boa semente, é aquele que está em paz com Deus, com o próximo, que caminha nos passos de Cristo, vive a verdade, vive o evangelho, vive a boa nova, sempre tem um sorriso largo para acolher aqueles que estão ao seu derredor, sempre tem uma oração de conforto àqueles que necessitam, sempre tem uma mão estendida àqueles que estão abatidos e caídos. Os filhos do reino são aqueles, amados irmãos, que em comum acordo e no mesmo sentimento, onde o Espírito dele testifica com o Espírito de Cristo, as suas obras retratam profundamente o íntimo do seu ser. Esses são os filhos do reino. Esses são os filhos do reino. Os filhos do mundo são aqueles que sempre trazem a discórdia, a segregação. No entanto que o diabo, os seus significados, significa aquele que divide, né? Ou adversário, né? Satanás. Os filhos do reino, ele está propício à boa nova do evangelho e à boa vontade. Paga o mal com o bem. É a cruz. Jesus diz, quem quer seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está dizendo para nós claramente, nós não temos direito, nem autoridade, nem discernimento, principalmente discernimento espiritual, para separar joio de trigo. Não tem. Então, é algo que não nos cabe. Por isso que nós temos que orar. E a exemplo de Jesus, caminhar. Caminhar com os Pedros da vida, que talvez venha a negar, como negou Jesus, mas reconheceu, veio a viver a reconciliação. Jesus caminhou. Caminhar com Judas da vida, que está ali, mas está procurando seus interesses próprios dentro da comunidade. Está procurando seus próprios interesses. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas procuram seus próprios interesses? Principalmente nessa época política. Quantos políticos não nos procuram agora por uma questão, para os seus próprios interesses? Eu, um mês atrás, eu recebi um recadinho de uma pessoa que nem é de Jundiaí, mas um amigo de um amigo que me achou no Face, perguntando, estou sabendo que o pastor está em Jundiaí, que eu tenho um candidato aí, assim, queria apresentar para a igreja. Agora, na época de campanha política, vem atrás, né? Então, são pessoas que usam do evangelho, usam do nome de Jesus para os seus interesses pessoais, né? Então, Jesus caminhou com Judas, que tinha o seu interesse pessoal ali. Ele queria se beneficiar, ele queria que o reino já chegasse, ele queria implantar o reino, era um sicário pela violência, ele queria trazer os tempos de Davi, ele queria Jesus um general. E de repente ele fala, quase 3 anos e meio caminhando com Jesus e não recebi nada disso. Ele traz Jesus e ele vende Jesus por 30 moedas de pratas, que é justamente o valor de 3 anos de trabalho. Ele diz, não estou pedindo nada mais do que me é por direito justo. 3 anos de trabalho que eu caminhei com Jesus. Então eu vou trair ele aos 3 anos que eu trabalhei com ele, que eu não ganhei nada. Então Jesus está dizendo, nós não temos autoridade nem discernimento para fazer essa separação entre joio e trigo. Por isso nós temos que aprender a caminhar. E a gente aprende em oração, em jejum. E eu digo e repito, já disse para a comunidade várias vezes, volto a repetir, nós caminhamos muitas vezes de joelhos, de oração, e é Deus quem usa da sua graça, sua misericórdia, e é Deus quem cuida de nós. E eu tenho presenciado isso ao longo da minha vida, e não vai ser agora que eu vou pensar diferente. Tenho convicção plena que Deus cuida de mim, como cuida de ti. E Jesus continua, não replicou ele, verso 29, para que, ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Olha, Jesus prefere que o joio esteja no meio do trigo, às vezes até prejudicando, do que na hora de arrancar o joio, arrancar um trigo. Ele zela, né? Ele falou, não,
Jesus diz, olha, é preferível que fique o joio no meio do trigo do que arrancar o joio e vocês arranquem o trigo também. É cuidado, isso mostra cuidado. Deus cuidando de mim e de você, em todo instante, em todo momento. Deus trabalhando nos nossos corações, Deus revelando o seu amor. Estou dizendo, não faça isso. Isso não cabe a vocês. E na hora de vocês arrancar o joio, vocês podem arrancar um trigo. E essa alma vale muito para mim. Aí nós vamos lá para 100 ovelhas, né? Contou, só tinha 99, faltava uma. E o pastor sai atrás daquela ovelha. Uma vida é extremamente importante para Jesus. Ele morreu na cruz, verteu seu sangue por todos nós e por essa também. Então ele não vai perder nenhuma. Então ele não vai permitir que nós façamos esse trabalho, porque nós não temos esse discernimento. Diz, deixa lá, a minha graça basta, a minha graça o sustenta. Deixai crescer juntos, verso 30. Até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, que são os anjos, ajuntai primeiro o joio, atai com feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Porque Jesus está em síntese aqui, mas ele está dizendo, irmãos, que espiritualmente falando, joio pode transformar em trigo, através do trabalho de evangelização. Lembra do motorista de táxi, que dirigia barbeiro, e o passageiro orava a Deus? Quem sabe muitas pessoas se converteram no banco de trás daquele motorista de táxi. Joios que se transformaram em trigo. Espiritualmente falando, joio pode transformar em trigo. E como trigo também pode transformar em joio. Quantas pessoas ao longo da nossa caminhada, no meio do caminho, desistiram, né? Não lutaram o bom combate. Perderam a fé, e não perderam a coroa, o galardão. Jesus está dizendo, espiritualmente dizendo, joio pode transformar em trigo e trigo em joio. Então, até que se consuma os tempos, deixe lá, deixe crescer. Então, Jesus está dizendo para nós que há momentos que nós caminhamos de joelhos, de oração, clamando, pedindo a Deus da sua graça. E usufruir da sua misericórdia, porque é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã que nos fortalece. E é a misericórdia do Senhor que nos dá alegria e paz. Por isso, querido irmão, minha querida irmã, hoje você que está me ouvindo, como você tem evangelizado? Como pastor que prega e os seus membros dormem? A mensagem já não causa efeito mente cauterizada? Ou você talvez seja... quando eu trago esse texto à memória, eu vejo muito a mula de Balaão, né? Ou ser aquela que muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que não somos capazes, né? Se aquela pessoa tão simples que a gente não julga capaz, provavelmente o motorista de táxi nunca se julgou que ele poderia converter alguém, né? Mas Deus usou aquele motorista de táxi sem consciência nenhuma para trazer muitos aos pés de Jesus, para trazer muito aos pés de Cristo. Como nós estamos evangelizando? Como motorista de táxi ou como pastor? Com todo o seu rebanho, com pompa, mas a sua mensagem não causa impacto. E aquele motorista de táxi, no seu trabalho dia a dia, na sua profissão, na sua simplicidade, tentando fazer o melhor, mesmo que o outrem olhe para ele e veja que ele não era um bom motorista, mas tentando fazer o melhor, ele converteu e trouxe muitas pessoas ao reino dos céus. Nós somos convidados a ser esse motorista de táxi, agregar as pessoas, unir as pessoas, trazer aos pés da cruz. Nós não temos autoridade nem direito de separar joio de trigo. O que nós temos é a ordenança de Jesus de assumir o seu ministério, orar, clamar, pedir a graça de Deus dia após dia sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles a quem nós amamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que essa singela palavra possa ter tocado o teu coração e ter alargado os teus horizontes. E espero que todo momento do culto tenha falado ao teu ser. Nós vamos voltar depois com um tempo de oração. Vamos ouvir o coral, mas eu convido você, onde você estiver, esteja preparando seu coração para esse tempo de oração, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, enquanto você ouve esse cântico, esse hino do nosso coral, pense bem, como você tem evangelizado? Com aparência ou com simplicidade alcançado vidas necessitadas? Que Deus te abençoe e voltamos logo mais para um tempo de oração.
vida, sempre graças te dar. Amém. Que Deus continue a nos abençoar. Espero que Deus tenha falado ao teu coração, através dos hinos, dos louvores, do cântico, da mensagem propriamente dita. Espero que Deus tenha se revelado a sua face a você, meu querido irmão e minha querida irmã. Ora, Deus, das mais ricas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Agora quero convidá-lo a um tempo de oração, a um tempo de entrega. Quero convidar você a se perder na oração. Mas antes, só relembrando os nossos avisos da semana. Cultos, nosso encontro com o pastor Pedro, terça e quinta-feira às 19 horas. Terça-feira o estudo bíblico e quinta o culto. E na quarta, o encontro das nossas mulheres, às 14 horas. Um encontro todo especial próprio para as nossas mulheres. Esse é o nosso compromisso durante a semana. Convido você a estar atento e a participar. Mas agora quero convidar você a um tempo de oração. Quero convidar você a um tempo de entrega, a um tempo de estar aos cuidados do Pai, aos cuidados do Senhor Deus. E rogo a Deus humildemente que Deus tenha falado, se revelado ao teu coração. Feche teus olhos, curve a vossa fronte onde você estiver e oremos a Deus. Soberano Deus, querido amado Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, da Tua presença nesse tempo de culto, eu quero Te agradecer, ó Pai querido, por todos aqueles que nos dão a liberdade, o privilégio de adentrar a Sua casa e trazer essa boa nova do Evangelho. Por todos aqueles, ó Pai querido, que separaram um tempo para a oração, para a comunhão, para a partilha, um tempo para cultuar, para louvar, aonde, ó Pai querido, nos tornamos muitas igrejas, em muitos lugares, ó Pai, em cada casa, uma igreja do Senhor. Por isso eu oro e abençoo cada família, cada casa, cada lar, que abriu as suas portas para que pudéssemos chegar com a boa nova do Evangelho. Também, ó Pai, não poderia esquecer de apresentar diante de Ti os nossos pedidos de orações. Lembrando nossa família do nosso irmão seu José, sua esposa, enlutada, nossa irmã Neide, seus filhos, ó Pai querido, que Tu possas dar o consolo e o conforto necessário ao coração dos Teus, ó Pai amado. Também por aqueles que passam por momentos de tribulações difíceis, ó Pai, quer sejam as doenças da alma, quantos casos de separação, quantos casos de doenças, síndrome do pânico, depressão, almas que precisam do Teu cuidado, do toque divino, ó Pai. E muitos daqueles que perderam seu trabalho, seu emprego, ó Pai, que carecem muito do Teu milagre, algo sobrenatural, da Tua providência. Por isso eu clamo por eles, ó Pai, e oro humildemente que o Senhor os alcance. Muitos longe do nosso olhar, mas não foge ao olhar do nosso Deus, ao olhar do nosso Senhor. Muitos longe do nosso alcance, mas a Tua boa mão os alcança onde estiverem, ó Pai. Por isso eu rogo por esses, ó Pai, que Tu manifeste e realize a Tua boa obra no coração e na vida dos Teus, ó Pai. Também não poderia deixar de agradecer a Ti, ó Pai, por aqueles que têm testemunhos e bênçãos para contar, como aqueles que completaram mais um ano de vida, que levantam a mão para os céus e agradecem, ó Pai, mesmo em tempo de pandemia, onde se ouve falar de morte, de dor, de choros, de doença, Tu tens os alegrado com mais um ano de vida, com saúde e com paz. Quero louvar e agradecer a Ti por todos aqueles que hoje têm motivo de gratidão, que numa só voz, num só coração, levantam as mãos para os altos e em honra a Ti, te agradece pelos bens e benefícios que o Senhor tem agraciado-nos dia a dia, ó Pai querido. Também, ó Pai amado, quero orar humildemente pela nossa igreja, a Igreja Metodista aqui em Jundiaí. Por todo o Teu povo, ó Pai, mas particularmente ao rebanho pelo qual o Senhor nos confiou. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a vida deles. Aviva a Tua obra nesse lugar, ó, desperta os Teus, ó Pai querido, para a novidade do Teu reino, Pai. Que a nossa vida é dirigida por Ti, como diz Tiago, faremos isso, aquilo, se assim Deus nos permitir, se assim Deus quiser. A nossa vida é regada pelo Teu Santo Espírito, como também é dirigida por Ele, ó Pai. Muitos são os planos no coração do homem, mas a resposta vem do nosso Deus. Por isso eu quero descansar em Ti e humildemente só clamo, aviva a Tua obra neste lugar. Aviva a Tua obra sobre a nossa igreja, querido Deus. Despede-nos debaixo da Tua graça, dá-nos uma semana muito rica, muito abençoada, uma semana regada pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que a Sua doce companhia esteja conosco ao enfrentarmos os obstáculos, as tribulações, as pedras do caminho. Possamos ter a firme confiança que o Senhor está conosco, o companheiro de Emaús está ao nosso lado, ó Pai. E se não conseguimos, se os joelhos tremerem, as mãos tremerem, ó Pai,
Carrega-nos nos teus braços, ó Pai querido. Usa de misericórdia e de amor para com os teus filhos, para com a tua criação, para com os teus, ó Pai. Clama a Ti da Tua bênção e que nos conceda uma semana muito rica e muito abençoada. Que a bênção de Deus Pai, que a bênção de Deus o Filho, que a bênção de Deus o Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre todo o Teu povo, ó Deus, espalhado sobre a face da terra, mas de uma forma abundante, carinhosa, rica, misericordiosa. Derrame sobre a Tua igreja reunida, ó Pai, sobre aqueles que nos ouvem, ó Pai, que a Tua bênção os alcance em tempo oportuno, que a Sua bênção, Pai querido, chegue até eles, em nome de Jesus. Que assim seja hoje, que assim seja para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Tenhamos uma semana muito rica e muito abençoada debaixo da graça do nosso bom Deus. Ouçamos ainda o nosso pós-lúdio, desejando a todos uma semana abençoada. Descanse. Deus tem cuidado de nós. Não andeis ansiosos. Olhar os passarinhos dos campos. Não plantam, não regam, mas Deus a ele o sustenta. E nem Salomão, com toda a sua riqueza e a sua glória, se vestiu igual a um deles. Descanse no Senhor Deus, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe e tenhamos uma semana muito abençoada e muito rica. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos.